Todos acharam? Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 20, 21 e 22, que diz assim: E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ai acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Irmãos, nós vamos ver aqui um pouquinho da história de Daniel, a qual foi levado cativo pelo rei Dário. Judá e Jerusalém com suas rebeldias. Eu sempre falo aqui que todas as nossas ações, que ela seja boa, que ela seja ruim, ela vai nos trazer uma consequência. Ela vai nos trazer uma consequência. Às vezes somos culpados inocentemente, mas às vezes carregamos a culpa daquilo que nós mesmos praticamos. E Judá e Jerusalém, esse povo aqui estava meio que na rebeldia. O Senhor já lançou de lá uma profecia sobre a vida deles, que eles seriam levados cativos, e assim cumpriu. Só que, nesse cativeiro, vai ali Sadraque, Mesaque, Abednego. Vão uma turminha junto ali, que essa turminha aqui é Daniel, que vai tomar o nome de Abednego, e os seus irmãozinhos queridos vão ser levados cativo. Aí chegando lá, o rei Dário vai mandar selecionar alguns inteligentes, que entendem da ciência, pessoas cheias de sabedoria. E quem vai se destacar? Daniel. Aí vem de lá para cá. Levou então Daniel. E o rei Dário vai fazer uma seleção para ser príncipe. Está aí no capítulo 6, no versículo 1, no versículo 2. E ali no meio vai estar Daniel, nosso querido irmão, cheio de Deus, cheio de sabedoria de Deus. Os outros príncipes vai começar a perseguir o nosso querido Daniel. O rei Dário, ele vai convocar 120 presidentes para seu reinado. E Daniel está lá no meio. Só que o seguinte, meus queridos, eu já quero abrir um parênteses aqui e já dizer algo de muita importância. É que nem eu disse, quer que as nossas ações sejam boas ou sejam ruins, nós vamos ter um retorno, uma retórica, um estorno disso. Daniel sendo levado cativo, para ele vai ser bom demais, porque vai se tornar governador da Babilônia. Presta atenção aqui. Os seus concorrentes invejosos, que vão tramar vai fazer essa trama toda para lançar ele na cova dos leões. Está ele que não sabe. Você presta atenção nisso aqui, meus queridos. Preste bem atenção. Está ele que não sabe que essas tramas contra ele
vai apenas erguer ele para cima. Rebanto que assou, decaia, sai. O adversário, meus queridos, ele não pode parar o propósito de Deus na vida do ser humano na terra. Se Deus tem o propósito de salvação, Deus vai salvar. Se Deus tem o propósito de te erguer como governador, Deus vai te levantar. Escute bem. Então vai lá os príncipes tramar contra Daniel. Vai fazer o rei Dário assinar uns papel lá, proibindo de adorar qualquer outro Deus que não seja o Deus da Babilônia. O rei Dário vai assinar. E o seu suposto adversário vai vigiar Daniel. Porque sabia que Daniel fazia oração todos os dias. Preste atenção. Não mude o itinerário da sua vida com Deus por causa dos outros. Não mude a sua caminhada com Deus por causa das pessoas, por causa das afrontas do adversário. Daniel manteve o seu contato com Deus, as suas orações não foram mudadas por causa do edital feito para adorar outro Deus. Não, Daniel não mudou. Daniel continuou adorando o seu Deus do mesmo jeito. Aleluia! Rento que assou, rabento que assai. Escute bem, quando chama Daniel para sentar à mesa com o rei, Daniel teve a audácia, e eu devo abrir mais um parêntese aqui nessa mesa e dizer, Deus não chama covarde nem frouxo, Deus chama pessoa com ousadia para enfrentar aquilo que se opõe à vontade de Deus. Quando chama Daniel para sentar à mesa, Daniel disse, olha rei, eu não vou comer das suas iguarias, eu não vou participar dessa mesa, mas eu vou participar daquilo que é a vontade de Deus. Aleluia! Eu vejo várias coisas nas atitudes de Daniel. Você sabe qual é a primeira dela? É manter a sua palavra. Você sabe qual é a segunda? É não mudar o itinerário da sua vida por causa de pessoas com status, por causa de pessoas que estão acima dele, perfilmente dito. Mas Daniel manteve a sua palavra. Eu sirvo a Deus, ó rei, eu não vou participar dessas suas iguarias. Eu como salada, eu como couve, eu como capinha, mas eu não me envolvo na sua mesa. Aí eu fico de cá pensando, quando Daniel recusa a participar daquela mesa com o rei Dário, vamos deve ter pensado assim, esse sujeito é audacioso. Sujeito tem coragem. Imagina você negar um pedido do rei. Nessa época não tinha esse negócio de negar pedido de rei, não, irmãos. O sujeito, Daniel, estava fora da sua terra, dentro da terra da Babilônia. E olha a audácia dele. Ele estava fora da sua casa e ainda está dizendo não para o rei. Sabendo que tinha cova dos leões, sabendo que tinha fornalha de fogo para queimar e leão para comer. Estava nem aí. Entendam uma coisa, meu querido. Ousadia e crer em Deus te coloca num patamar muito mais alto do que qualquer autoridade nessa terra. Confiança em Deus te coloca no nível mais alto do que qualquer autoridade nesta terra. Para quem não sabe, Babilônia nesta época era a potência mundial.
dominava o mundo inteiro. E Daniel, todo pequenininho, está dizendo: eu não vou comer desta sua mesa. E Daniel, sabendo do edital contra ele para não adorar outro Deus, eu vou continuar adorando o meu Deus. Nós vamos ter um grande exemplo aqui. Está o nosso irmão José, qual foi pregado em outra sexta-feira passada. E eu disse aqui, que quando o adversário tenta contra nós, ele está apenas, como se diz alguns por aí, sendo o degrau da nossa escada de subida. Apenas isso. Enquanto os irmãos de José, achando que estava fazendo mal para José, estava fazendo bem, apenas acelerando a bênção de José, apenas acelerando a vitória de José. Vamos vender José, nosso irmão, vamos vender ele, vamos. E vende José. Vendeu José para um povo lá, esse povo vendeu para o Egito, está se aproximando da bênção. Chegando lá, olha para você ver a importância da ousadia e da sabedoria, que Deus não escolhe pessoa errada. Aí o faraózinho vai ter um sonho, igual aconteceu com Nabucodonosor, com esse rei aqui da Babilônia. Vai ter um sonho também, Daniel vai discernir o sonho. Esse aqui é sábio mesmo. Tem a sabedoria dos deuses, segundo eles. Aí José vai lá discernir o sonho de Faraó. Não, vai decidir o sonho do prisioneiro que estava com ele, né? Ó, você vai morrer, você vai viver, vai lá para voltar para o rei, vai voltar lá para servir o faraó. Mas quando tu chegar lá, você lembra de mim, fala de mim. Quando chega lá, o sujeitinho é liberado da prisão. Quando chega lá, o copeiro, né? O copeiro é solto da prisão, vai trabalhar para o faraó. Quando chega lá, diante do faraó, o faraó tem um sonho, vai falar: tem um na prisão que sabe discernir sonho. Então traga ele para cá, traga ele para nós. E tirou José de lá. O impulso, o empurrão do adversário não foi para destruição, foi para construção. Por isso que eu falo, meu querido, quando se levantar contra a sua vida, dê graças a Deus que o melhor está por vir. Quando duvida da sua capacidade, dê graças a Deus, porque o melhor está por vir. Porque quando José contou o seu sonho para os seus irmãos, você vai reinar sobre nós. Você está dizendo que você vai reinar sobre nós? Pois quando duvidar, sabe que o melhor está por vir. E logo depois José se tornou o quê? O homem, um dos homens mais importantes no Egito. Foi governar o Egito. E aqui nós estamos vendo quase a mesma história acontecendo com Daniel. Os príncipes buscando ocasião contra ele para o decapitar. Mas aí, preste atenção. É que quando o sujeito ele tem saída na vida, ele tem saída, evolução, o adversário tenta parar ele. Porque sabe que ele é capaz. E eu vou abrir um parênteses aqui e vou dizer algo muito importante. Muitas pessoas na atualidade de hoje estão perdendo o melhor de Deus por cair na distração do adversário. Se nós pegar Sansão, nós vamos ver um exemplo disso. Pela distração do adversário usando Dalila, ele fez o quê? Encerrou a vida antes do tempo. Vamos usar aqui nosso irmão Davi, nosso irmão Salomão. Vamos usar aqui uma série de situações. Judas, que já era até apóstolo, mas foi tentado pelo dinheiro. É assim, não é? Aí nós estamos vendo aqui Daniel com um homem firme, posicionado, decidido. É Deus que eu sirvo, eu não vou mudar.
Eu não vou me inflamar com essa doutrina da Babilônia. Eu vou manter fixo as minhas orações, meus jejum. Vou continuar firme. Vamos fazer uma análise em Daniel. Tinha sabedoria, tinha ousadia, discernimento de sonhos, que discerniu um monte de sonho para o rei da Babilônia. Tinha vida com Deus. Eu não sei se todos aqui já leram essa história, mas se alguém souber de alguma, pelo menos uma qualidade dos outros príncipes que está junto com Daniel, me fala, porque eu não vejo nenhum. Eu não vejo a Bíblia citando as qualidades dos outros príncipes. Não tem qualidades. E quem não tem qualidade, quem não tem as ferramentas certas para trabalhar, tenta derrubar o outro que tem. Ou tenta crescer em cima do outro que tem. Então, o planejamento dos outros presidentes, dos outros 119 presidentes, porque no meio deles estava Daniel, se completa os 120. No versículo 1 vai nos falar isso. Então, vamos derrubar Daniel. Vamos tirar Daniel do caminho. Para aí, fica mais livre para nós. Mas eles tinham dom de revelação? Não tinham. Tinha sabedoria? Não tinha. Ousadia? Não tinha. O que a Babilônia oferecia, eles estavam comendo. E Daniel negando. Para agradar o rei, eles faziam isso. Mas Daniel, para agradar a Deus, rejeitava tudo. Eu devo até trazer aqui um grande exemplo, aqui o seguinte. Um grande exemplo, vamos exemplificar uma tipificação aqui talvez. Uma tipificação. Muitas pessoas agradam a carne e aborrecem a Deus. Os desejos da carne, é verdade ou não é? É desse jeito. Mas deixa essa palavra para um culto de doutrina. Aí Daniel, o rei Dário vai lá, vai assinar o edital. E Daniel vai lá para sua casa tranquilinho, com a consciência livre. Porque eu falo sempre, crente salvo, ele não tem medo da morte. Não tem medo da morte. A segunda vez que eu recebo ameaça lá no meu serviço, que Deus abençoe o sujeito. Foi de um, Deus andou com ele, tirou de lá. Agora o outro, recentemente, fez uma ameaça de morte, eu falei com ele, eu já morri uma vez e garanto para você que eu não morro de novo. Isso eu garanto para você. Eu posso dormir, mas morrer eu não morro mais. Regalou os olhos para o meu lado e falei, você não me regala esses olhos seus não, porque eu estou... Morte para quem está em Cristo Jesus não existe. Não existe morte para quem está em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus não tem medo de partir daqui para outra terra. Porque ele sabe que para onde vai é muito melhor do que aqui. Não tem medo. E Daniel, sabendo, tendo convicção do Deus que ele serve, ele não tem medo. O rei vai lá assinar o edital, o sujeito vai correr lá atrás, os outros príncipes vão correr atrás de buscar ocasião contra ele, vai lá vigiar ele. Rei, de acordo com que o Senhor assinou o edital, que não pode fazer oração a outros deuses, e Daniel está lá orando o seu Deus. E agora, rei, o que nós vamos fazer? Então manda buscar ele, lança na cova dos leões. A preocupação de Daniel era mínima. Estava nem aí. Ele estava pouco se lixando para isso. Você para e faz uma análise na atualidade de hoje. Como que por qualquer coisa tão pequena, probleminha tão pequeno, muitos se desesperam. Muitos ficam preocupados, nem é caso de morte, mas já está preocupado. Confia no Deus vivo, todo-poderoso. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor.
Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Faça como Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Faça como Davi, meu querido. Não deixe que as águas altivas transbordem sobre você, perdendo a confiança em Deus. As coisas só ultrapassam os limites humanos. As coisas só deixam nós perdidos a partir do momento que perdemos a confiança em Deus. Mas quando confiamos em Deus, as coisas mudam completamente. Que se lance na cova dos leões, que se lance na fornalha ardente, que se lance, mas Deus está conosco, não há o que se preocupar. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Não tem o que se preocupar. Você se preocupa não é com problema, você se preocupa em se posicionar diante de Deus, lançando sobre as suas angústias sobre Ele, lançando as suas preocupações sobre Ele, e Ele tudo o fará, diz as Escrituras Sagradas. Vamos lançar Daniel na cova dos leões. Pegaram Daniel, lançaram na cova dos leões. Assim cumpriu o edital que o rei havia assinado. O rei ainda vai lá e carimba com o seu anel. Paf, ninguém abre. No outro dia que nós vamos ver. E foi lá. Lançou Daniel na cova dos leões. O rei vai levantar bem cedo. E o rei levantou bem cedo. Está aí no versículo 19. Pela manhã cedo foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste. Com voz triste. Essa voz triste, tipificando esta palavra, é a tipificação de uma pessoa que não confia em Deus. É uma pessoa que não confia em Deus. Ele se entristece. A fé dele está longe. Passou longe. Olha aí, está aí, versículo 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ai, acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? O rei está fazendo uma pergunta para Daniel. O Deus que você serve continuamente te serviu da boca dos leões? Aí vai levantar de lá Daniel todo felizão. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Entende que em meio à peleja, acho que eu fico pensando, não é brincadeira não, meu. Você ser lançado num lugar onde está cheio de leão, não tem para onde correr. E olha a fé que o homem vai falar aqui, ó. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. No versículo 21, ele fala com uma alegria tão grande e exaltando a Deus. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. A pessoa com a sua fé intacta em Cristo Jesus, ela sabe das duas coisas que vai acontecer numa situação dessa. A primeira, sem sombra de dúvida,
que é a fé, que se morrer, parte daqui para uma melhor. A segunda é existência de fé, de que Cristo livra do mal. Isso é notório. Olha aí o que Daniel vai dizer. O meu Deus é nome possessivo. É meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano. Eu paro e penso, e dou asa à imaginação. Se é uma pessoa sem fé, eu fico pensando no desespero que ele não estava nesse momento. Isso é se tivesse tempo de desespero. Porque você proclamar a fé, proclamar o nome de Deus, falar que crê em Deus, é uma coisa. Mas na hora que se entra em prática, é que se vê. É que se vê. Aí é que a conversa muda. Sabe? Nós oramos todos os dias. Graças a Deus. Eu vou falar que eu não oro todos os dias. Mas eu oro toda manhã e toda noite. Isso eu sei. Porque durante o dia eu estou trabalhando. Às vezes eu até faço uma oração no meu serviço. Né? Mas nas nossas orações nós depositamos, falamos, confiamos no Senhor. Hoje, se Deus colocar alguns de nós no deserto, qual seriam as nossas atitudes? Qual seriam nossas ações se Deus nos colocasse na prova? Você já parou para pensar nisso? Talvez tenha alguém que esteja até passando na prova. E glória a Deus, aleluia, por isso. Exemplo disso está Jó, que passou por uma grande peleja, mas não blasfemou contra o Senhor. Ele só amaldiçoou o dia que nasceu. Foi só isso. Mas ele continuou firme, confiando em Deus. E nós estamos vendo essa ação de Daniel. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eu posso pegar essa palavra aqui hoje. Eu posso pegar essa primeira frase aqui e virar ela da seguinte forma e dizer que o nosso Deus fechou a boca dos leões. O leão que comia carne não vai comer mais, vai ficar de jejum. O leão que caluniava e difamava não vai caluniar nem difamar. Porque o nosso Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O nosso Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Eu quero pegar essa frase aqui, a inocência. Vamos pegar essa frase aqui. Porque não me fizesse dano nenhum, porque foi achado em mim inocência diante dele. Qual é o nível de culpa do ser humano no meio disso? Deus tem te achado inocente nas acusações? Preste atenção, gente. O leão não causou dano nenhum em Daniel, porque foi achado inocente. Sem culpa. Porque foi uma trama. Não foi justo o que fizeram com Daniel. Mas agora, quando o acusador acusa alguém inocente, Deus entra em defesa dele. Deus se prontifica em defesa dele. Mas e quando não há inocência? Qual é a nossa posição no meio disso? Você é inocente, você é o culpado. As acusações que se levantam, as tramas contra ti,
Nós temos que pensar, nós temos que dar asa à imaginação, fazer pergunta ao texto, para que, quando acontecer de Jesus voltar sobre essa terra, vir buscar a sua igreja, não nos pega despercebido, não nos pega culpado, não nos encontra sem inocência. Se nós praticarmos qualquer coisa que seja na inocência e não culpado, né? Porque tem coisa que o ser humano faz que é na inocência, mas tem coisa que nós fazemos que não é na inocência. E a Bíblia fala que Deus não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Daniel, Deus livrou ele porque foi visto inocência nele. Foi visto inocência nele. Está escrito aí no versículo 20. Porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Não tenho cometido delito algum, rei. O pior erro do ser humano é achar que Deus vai livrar, vai defender ele nos seus atos errôneos, nos seus sentimentos de culpa, fora da inocência. Deus, pela sua misericórdia, nos dá oportunidade de mudar a nossa vida. Ele quer ajudar todos, salvar todos, defender todos, livrar todos. Posso abrir um parênteses aqui e dizer que nem de todas as culpas, de todas as causas, mesmo nós sendo inocentes, Deus não vai nos livrar dessa terra, sabia? Porque os apóstolos pregaram a palavra do Senhor com muita veemência, e nem só por isso Deus o livrou eles da morte. Eles foram crucificados, né? Pedro foi buscado de cabeça para baixo, Estevão foi morto apedrejado, mas eles eram inocentes. Não estamos isentos de tudo. Isento de uma peleja, né? Mas Deus está aqui para nos ajudar. O tempo certo, Deus age no tempo certo. Deus move tuas mãos no tempo certo. Agora, nós não podemos recair. Nós temos que esforçar, lutar, pelejar da melhor forma, do jeito certo, da forma correta, para nós uma posse da Deus. Vamos pegar aqui mais uma vez a confiança em Deus. Está lá indo no barquinho, com Jesus, dormindo. Os nossos irmãos lá, o vento começa a soprar, o mar começa a se agitar. Vamos acordar Jesus. Vamos acordar Jesus para nos ajudar. Eles vai lá, Rabi, o barco vai a pique aqui, hein? Aí Jesus vai levantar a mão, vai orar. Aquieta-te, ó vento, aquieta-te, ó mar. Se confiar em quem? Em Jesus Cristo. Aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. O grande exemplo está ali. Jesus em Cafarnaum, ele está dentro de uma casa pregando a palavra do Senhor, ensinando a palavra do reino, e cercado, tumultuaram tudo, encheram de gente. Pegaram um paralítico, vão levar lá para Jesus curar. Está confiando em quem? Em Cristo, em Deus. Pegaram o paralítico, mas não tem como passar, a multidão é grande, então vão subir pelo telhado. Confiança em Deus faz total mudança. Não posso generalizar todos os casos, mas sabia que uma grande multidão, muito ser humano nessa terra, que clama a Deus, que professa uma fé, que professa confiança em Deus, mas apenas da boca para fora, na íntegra, não confia. São pouquíssimos que verdadeiramente confiam em Deus. São pouquíssimos que verdadeiramente confiam em Deus.
Se você pegar a Bíblia, aqui no livro de Daniel, você vai ver que só vai girar em torno de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vai rodar em torno desses três que confiavam em Deus. Aonde é que estão os outros? Aonde é que estão os outros? Então, ou seja, são uma minoria. Quando a situação aperta, um pula pela janela, outro sai pela porta, e assim vai. Eu nunca esqueço uma vez a minha avó contando uma história que aconteceu na igrejazinha, lá onde morava, a igreja de Deus é Amor. Teve uma vigília lá, e tinha um homem lá que ele era meio doido. Tinha uns problemas, às vezes o demônio baixava nele lá, o negócio ficava estreito, ele ia para a igreja. Só que ele não ia para receber oração. Ele ia com a barra de ferro. Aí vocês já sabem para quê. E a igreja tinha apenas uma porta, dessa daí, tipo dessa daí, dessa largura, e duas janelas. Uma janela dava acesso ao lado direito, a outra janela dava acesso no meio de um cafezal, que era a roça, né? Aí minha avó contando, todo mundo orando. Manifesta a Deus o seu poder. Queima Deus o diabo. E papapá, e lá vai. E o fogo está caindo na igreja. Ah, esse homem apareceu lá na porta, com a barra de ferro. Diz a minha avó que via de irmão cheio do poder de Deus correndo, não era brincadeira. Gente pulou para a janela de cá, gente pulou para a janela de lá e saiu correndo para o meio do café, de madrugada. Diz a minha avó que só ficou o pastor e a esposa dele, só na igreja. Foi lá, levantou a mão, o homem todo endemoniado. Com a barra de ferro, chegou para cercar a igreja, queria matar o povo. E os irmãos cheios de fé, correu todo mundo. Por isso que eu falo, está aqui. É na hora que o trem estreita que Deus vai ver quem é quem, meus irmãos. Vai saber. Vai saber se Daniel não fosse um homem de fé em Deus de verdade. Não, rei, faz comigo não, me lança na cova dos leões. Não, Daniel não estava nem aí, porque confia no Deus que serve. Daniel não está nem aí, meus irmãos. E que isso dito aqui seja para mudar completamente a nossa forma de viver, a nossa forma de proceder diante de Deus. Porque falar é muito fácil. Falar é fácil demais. Olha para você ver a audácia do homem dizer não para rei Dário na mesa do rei. Foi convidado, foi um convite especial para ele sentar na mesa. Falou, nós não vamos comer dessa iguaria não. Vou comer da sua iguaria não, rei. Porque eu sirvo a Deus. Seja um reverenciador de Deus, não só no falar, mas também na prática, na íntegra. Na íntegra. Qualquer probleminha que acontece, já está estremecendo a perna tudo. Vão mudar isso, meus queridos. Não permite que qualquer assoprozinho lá fora nos espante da presença do Senhor, faça quebrar a nossa fé. Não. É Jesus, é o nosso Deus, a nossa fé tem que estar ligada em Cristo Jesus. A guria mesmo disse que Deus não chama frouxo, Deus chama pessoas com ousadia. Os apóstolos pregou a palavra do Senhor, foi morto, mas não negou o Senhor, não deixou de pregar o evangelho. Os profetas foram perseguidos, acorrentados, lançados no calabouço, mas não deixou de profetizar. Isaías foi cerrado ao meio, mas não negou a sua fé. Moisés sendo confrontado por Faraó, não, Moisés, vai até lá, adora o seu Deus e volta. Não, Senhor, nós vamos ir embora para a terra prometida que o Senhor nos concedeu, e nós não vamos voltar não, Faraó. Nós vamos adorar a Deus continuamente, nós vamos adorar a Deus.
Levanta-se Abirão e Datã contra Moisés. Não, nós vamos lá para uma disputa. Vamos ver se Deus é contigo. Moisés fala, então vamos embora para lá. O Deus verdadeiro vai fazer algo aqui. Então foi Moisés e o Abirão e Datã chegou lá. A Bíblia fala que Deus abriu a boca da terra e consumiu a eles. E por mais um pouco ainda consumia todo Israel. Por quê? Porque Moisés confiava em Deus. Confia em Deus, meu querido. Não seja só por falar não, mas seja na prática, na íntegra. Presta atenção. A pessoa, quando ela confia em Deus só no falar, ela tem uma vulnerabilidade muito grande, uma brecha muito grande aberta na vida dela. É que por qualquer coisa, ela troca Jesus por outra coisa. Por qualquer motivo, quer abandonar a caminhada. Se nós pegarmos um exemplo, voltando lá no tempo, na tirada dos hebreus, do Egito, bastou só uma influenciazinha dos egípcios que estavam no meio dos hebreus, para convencer muitos e muitos hebreus a voltar para o Egito. Assim, a pessoa quando não confia em Deus, que a confiança dela é só da boca para fora, qualquer pessoa muda a cabeça dela com facilidade. Qualquer pessoa. Você acha que a Babilônia não tentou mudar a cabeça de Daniel, não? É lógico que tentou. Só de oferecer suas iguarias, já foi um grande exemplo disso. Tentou mudar a cabeça dele. Sansão, confiando na sua força e não em Deus, Dalila mudou a cabeça dele. Decepou seu cabelinho, furou seu zóio, e depois ainda foi levado para esse palhaço dos filisteus. Então veja, a facilidade que tem de manipular alguém que não está com a sua fé ligada em Cristo Jesus é muito grande. E muitas das vezes, quem confia em Deus verdadeiramente são vistos como religiosos, são vistos como extremistas, são vistos com aquilo outro, aquilo tal, mas o sujeito está marchando. A crise está vindo, o sujeito está marchando. A peleja está vindo, mas o sujeito está orando, está clamando a Deus. E o outro que está lá sendo manipulado com facilidade, não confia em Deus. Um dia está bem, outro dia está mal, outro dia está mais mal ainda, outro dia está pior. Ai, me ajuda em oração, irmã Maxilane. Irmão Rogério, me ajuda em oração. Ai, meu Deus do céu. Por quê? Porque está fácil. A presa fácil para o adversário. Porque a fé dele não está em Cristo, não está em Deus. Então qualquer coisa desvia ele, desvia a cabeça dele, e por aí vai sucessivamente, chega até comer as bolotas dos porcos, como fez o filho pródigo. É assim. Mas quando o sujeito tem a sua fé ligada em Cristo Jesus, a peleja está, mas ele está travado, está orando, está clamando, está difícil, tá, mas o Senhor nos garante vitória. Está difícil. Ai, irmã, como é que está as coisas? Ah, meu irmão, as coisas não estão muito boas não, mas eu não estou nem aí para os problemas, eu estou indo falar com o meu Jesus, que soluciona os meus problemas. Oi, irmã Brenda, como é que está as coisas? A casa virou de chão para cima e teto para baixo, mas eu estou indo lá clamar a Deus, eu estou firme com Jesus, eu estou seguro na orla de Cristo. A terra está tremendo, as terras estão tremendo, está saculejando tudo, mas eu estou com Cristo Jesus. Estou orando, mas peleja danada. É assim, irmão, quem confia em Deus, quando a peleja trava, ele está na vigília. Quem confia em Deus, a peleja do jacaré está abraçando, ele está nos montes orando. É assim, porque ele confia em Deus. Agora, quem não confia em Deus? Ai, meu Deus do céu, eu já não sei mais o que vou fazer. Aí senta, daí a pouco deita, daí a pouco apostata. É assim. É desse jeito, não é?
vai escorando, daí a pouco sendo. Aí daqui a pouco, o que acontece com ele? Ai, pastor, eu vim consertar minha vida com Jesus. Ah, o que aconteceu? Ah, era muita peleja, acabei me afastando. Ah, minha irmã, vem cá, vem, deixa eu te dar um tapa na orelha para ver se você toma modo. Meu irmão, deixa em casa, deixa eu te bater a Bíblia na cabeça para ver se você para de olhar para as pelejas dessa terra. Paulo diz que a peleja aqui é dura. Jesus Cristo diz: o reino é ganhado à força. Vai correr, vai. Não tem para onde ir, não, meu querido. É segurar nas orlas de Jesus Cristo e vida que segue, e passar dessa daqui, vamos para outra melhor, e assim vai. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.